Muito bem. Eu sei que você está aí vendo esse vídeo e, ao mesmo tempo, você está lá no ChatGPT, no Claude, no Gemini, você está ali escrevendo, botando os prompts e achando o máximo, porque ele está te dando texto, está te dando imagens, está te dando conteúdo, e você está postando isso. Aí você tira os emojis, aí você só muda umas frasezinhas ali, umas palavras aqui. Eu sei que você está fazendo isso aí. Tá achando o máximo, só que ao mesmo tempo você tem um problema, porque você está com um medo de que mais para frente essas IAs que estão te ajudando agora vão te substituir, né? E você ouve alguns especialistas em IA falando que daqui a pouco 80% dos empregos no mundo irão acabar e todo mundo irá entrar num Bolsa Família mundial, né? Que todo mundo vai ficar dependendo do governo mundial, da nova ordem mundial e tal, 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 tal. Alguns ainda falam, né, que nós teremos vários robôs que irão fazer outras coisas, enfim, né, mesmo que você não trabalhe com computador, você está fadado a ter o seu emprego tomado por um agente, por uma IA, por um robô, enfim. Ou seja, o apocalipse está chegando e você está achando o máximo no momento. Né? Mas eu sei que você está com esse medo, né? Porque cada vez mais as IAs estão mais agênticas. Agora, não é mais um chatbotzinho ali que você pergunta alguma coisa, né? Como muitos usam, né? O Google 2.0, né? Faz umas perguntas e faz umas pesquisas e pede para escrever alguns textos, algumas coisas. Cada vez mais você está tendo agentes, né? Você tem o Antigravity, você tem o Cloud Code, você tem humanos, você tem vários outros, OCLIs, né? O OpenCloud, que fazem tarefas, né? Até a Anthropic lançou recentemente, né, o Cowork, né, que é basicamente um estagiário ali que faz tudo que o cara quer. Preenche planilha, né, usa o sistema, né, emite várias notas, enfim. Ele pode fazer várias coisas. Do chamado trabalho operacional, ele pode fazer, né, sendo mandado por um humano por enquanto. Mas tem alguns agentes já mandando em outros agentes, e aí o trabalho humano meio que fica de lado, né? E você pode rodar nisso daí. Só que, será que as IAs são mais inteligentes que os humanos, de fato, né? Ou será que a gente acabou deixando nossa inteligência de lado, né? Porque é o seguinte, como é que uma IA pensa? Uma IA, ela não é inteligente no sentido humano do negócio. Né? Uma IA, ela não tem percepção da realidade, ela não tem uma vida, né? Ela não tem uh, ela não tem vontade, não tem ação própria. Né? Ela responde a nossos inputs e ela aprende com aquilo que a gente coloca para ela. Com os livros que são colocados, com, né, tudo que é colocado na internet, por exemplo. A OpenAI basicamente pegou todo o conhecimento que existia na internet e colocou dentro do seu sistema para criar o ChatGPT. E aí, o que acontece? Existem pesos e medidas, né? A IA ela é treinada matematicamente para fazer cálculos muito rápidos, fazendo com que ela possa escolher a melhor palavra seguida ou a melhor ação seguida, né? O melhor código seguido dentro daquilo que você está pedindo. Né? Então, ela faz um raciocínio lógico muito forte. Porém, ela não tem a questão da percepção de onde nasce a inteligência humana, né? É um pensamento, como vamos dizer assim, um pensamento, uma palavra que está na moda, é um pensamento democrático, né? Porque ela tem um peso, né? Se aquela palavra se repete naquele contexto, muitas vezes ela coloca aquela palavra como primeiro, né? Por mais que você possa mas que a verdade possa ser expressada numa outra palavra, na verdade.
mas aquela palavra não se encaixa naquele contexto específico, né? Se a IA foi treinada de uma outra maneira, ela vai te dar aquela resposta, porque ela repete várias vezes dentro do conteúdo que ela foi treinada, né? Então, o que acontece é que nós já perdemos de antemão, né, porque isso não é novidade, nós já perdemos de antemão a questão da percepção. Porque a nossa educação, né, na educação moderna, nos últimos 150 anos pelo menos, ela enfatiza não a realidade, ela não enfatiza a percepção real das coisas, ela enfatiza a questão da lógica, né? Como se a lógica fosse superior à realidade, né? Só que a lógica, ela não é uma transmissão da realidade ipsiliter. Ela é uma interpretação de segunda mão que a nossa mente faz daquilo que nós percebemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós olhamos, né? Aí naquela questão do Groucho Marx, né? Você vai acreditar nos seus olhos naquilo que eu estou falando. E aí, com a ideia, com essa questão da lógica sendo o principal ponto, né? As pessoas acabam se rendendo a certas padrões ideológicos, né? Padrões de pensamento, no qual são formados pelos intelectuais que estão acima. E a pessoa acaba perdendo a questão da percepção. Por exemplo, né? A pessoa dizer que alguém que se veste de mulher, um homem que se veste de mulher, é uma mulher. Você percebe que não é, né? Que não é. Eu vou ser cancelado por isso, mas foda-se. Só que existe toda uma narrativa para forçar você a dizer que é uma mulher. Mas não é. É um homem que gosta de mulher, tudo bem. Enquanto isso, cada um faz o que quiser com o seu corpo. Porém, ela não é na real. Porque não está na realidade. Só que na questão lógica, não, porque a aparência dela a aparência dessa pessoa você acredita que, quer dizer, a ideologia atual te leva a acreditar que realmente é uma mulher, né? Então, com isso, o que acontece? Quando você perde a percepção da realidade como fonte primária da sua inteligência, você acaba podendo ser substituído por uma máquina, que ela atua por frameworks. Ela não atua com a percepção ela percebe a realidade, né? A partir dali ela conecta com aquilo que ela já sabe, né, do passado, e cria uma coisa nova, né? E cria um conhecimento. Não, ela tem o conhecimento que já foi logicamente escrito, né, descrito, né, porque para você descrever a realidade você precisa primeiro pensar sobre isso, então você já precisa fazer o segundo ponto, e aí ela conecta através de parâmetros matemáticos, né? Quanto mais aquela palavra, ou quanto mais aquela expressão, ela está naquele contexto, então é o certo, né? Apesar de não, você pode ter várias mentiras, e há várias mentiras, infelizmente, né? Em livros, em filmes e tal. E isso leva até a questão criativa, porque a questão criativa original se perdeu. Hoje nós temos framework até para fazer um roteiro de um filme. A jornada do herói é um desses frameworks. Então você tem uma realidade a qual está sendo deixada de lado para criar-se um mundo de fantasia da lógica, no qual tenta impor a você uma nova realidade. E quando você coloca as coisas e fala, espera aí, está alguma coisa errada. Né? Você começa a perceber só que aquilo
como te ensinaram a falar que a sua percepção é falsa, em primeira instância, em relação à lógica, né? Você acaba se submergindo. E aí, meu filho, e aí vira a questão da, é, da facilidade com que as IAs podem te substituir. Né? Então, como é que você faz, né, para você não ser um desses 80% que irão perder os seus empregos com a IA? Porque, cara, os caras estão falando isso, eles querem que isso aconteça. Vai acontecer? Não sei. Eu acredito que não, até pelas naturezas da coisa. Mas eles vão tentar fazer isso. E até eles não conseguirem, eles vão tentar. Até tentar, bicho, vai dar muito problema. Muita gente vai perder o emprego de fato, muita gente vai tendo que viver na miséria. Então, cara, a grande questão é você não se deixar levar por isso. Cara, aguça a sua percepção. Né? Tem em mente de que a realidade ela é muito maior do que a sua mente. Né? A realidade ela é muito maior do que aquilo que você pensa, do que daquilo que uma IA pode pensar. Uma Helene pode pensar, até uma EDI pode pensar, né? Que é o agente soberano lá que vai criar as coisas e tal. Porque o mundo da lógica ele depende da primeira percepção. A fonte da realidade está na percepção primeiro, não está na lógica em si, a lógica pura. Não existe. A ciência ela depende da realidade. Né? As provas que o pessoal pede, mas a prova disso daí e tal. Cara, tá na realidade. Por exemplo, como é que eu provo que Napoleão Bonaparte perdeu a guerra na Batalha de Waterloo? Não tem como você dar uma prova científica daquilo. Ou Jesus existiu, como é que eu provo realmente? Não tem como. A única prova que existe é o testemunho dos apóstolos, porque eles viram nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viram o que aconteceu e relataram. Né? Principalmente os quatro evangelistas, né? Eles viram o que aconteceu e relataram. Flávio José relata na história dos Hebreus a história de Jesus. Então, a gente depende desses relatos para saber a verdade. Só que não existe como você criar um sistema científico para falar, olha, Jesus existiu por causa disso. Até tentam fazer com antropologia, com uma questão das escavações lá em Jerusalém e tal, né? Mas isso é um segundo ponto, é uma segunda prova. A primeira prova é a percepção, a primeira prova é real. Você, por exemplo, você só existe nesse mundo. Olha um ponto interessante. A sua existência depende da percepção. As pessoas te perceberem, as pessoas te conhecerem, as pessoas estarem contigo. Não pelo aquilo que você produziu e escreveu. Né? Como é que você prova que você escreveu o que você escreveu? Antigamente, pelo menos tinha a caligrafia, né? O pessoal pegava a caligrafia e falava, não, isso aqui foi escrito pelo Vitor porque tem a caligrafia dele. Né? Hoje nem isso, hoje você escreve digitando. Então, você não nem a caligrafia você tem. Pode uma questão de o estilo do texto, tal, né? Mas muitos estão escrevendo por IA, está tudo escrevendo igual. Então, na lógica, pode ser que mais para frente muitas pessoas não existam no sentido científico da coisa. Só vão existir porque pessoas interagindo com você contaram sua história, né? E você existiu por algum momento. Né? Então, cara, o ponto eu sei que parece estar um pouco complicado, mas eu vou voltar a esse assunto várias vezes, né? Um assunto que eu tenho meditado muito. Mas o ponto cara, a questão principal é não deixe a sua percepção, não deixe de acreditar na sua percepção. Né? Muitas vezes acontece de você tomar decisões boas ou ruins porque você não olhou para sua percepção. Né? Tem o Alan Nicholas, um cara que eu sigo, ele tem uma história interessante que ele falou, né, que ele ia fechar um negócio, né, com um golpista, ele estava
propenso a fechar aquele negócio. Só que no momento que ele ia assinar o contrato, ele teve uma disenteria. Ele foi ao banheiro, teve uma disenteria, e ele percebeu que aquilo é um sinal de, cara, isso aqui tá alguma coisa estranha. Não vou assinar. Ele falou, não vou assinar agora, vou pensar mais um pouco e depois eu retorno. Depois ele soube que aquilo era um golpe, na verdade. Né? Ou seja, o que salvou ele não foi o racional. Racionalmente ele estava propenso a assinar. O que salvou ele foi a percepção, né? Algo aconteceu ali que ele percebeu, olha, aqui pode dar ruim. Então, cara, olhe para sua percepção, né? Não fique achando que a sua percepção ela é mentirosa, porque o que pode ser muito mais mentiroso é a lógica que você coloca depois, a interpretação que você faz dela depois mentalmente. Né? Porque o nosso mental ele pode nos enganar, só que a percepção ela é 100% sempre real. Né? Bom, por hoje é isso. Né? Você que não está inscrito nesse canal, inscreva nesse canal. Né? Como eu disse no meu primeiro vídeo, né? Você que não viu o primeiro vídeo, volte no primeiro vídeo, para você entender por que se trata esse canal aqui. Se inscreva nele, né? Vamos criar uma comunidade para falar dessas coisas. Para sair da Matrix e conversar sobre o que é real. Gente, muito obrigado. Fui!